Veremos agora o conceito de data binding ou vinculação de dados no Blazor. O data binding no Blazor, ele nos permite estabelecer um canal de sincronização entre uma variável e um elemento HTML ou um componente. No Blazor nós temos dois tipos de data binding. O one-way data binding, que é vinculação de dados unidirecional, e two-way data binding, que é vinculação de dados bidirecional. Este recurso ele faz parte dos principais frameworks atuais, como Angular, React, Vue, e ele oferece diferentes formas de comunicação entre uma fonte de dados e a interface do usuário. Então vamos começar com o One-Way Data Binding no Blazor. No One-Way Data Binding, a atualização dos dados ela ocorre apenas em uma direção. Assim, os dados eles fluem do componente para o DOM, que são os elementos HTML, ou vice-versa, mas apenas em uma direção. Então, o data binding do componente para o DOM ocorre quando nós precisamos exibir algumas informações. E o data binding do DOM para o componente ocorre quando um evento DOM é disparado, como clicar em um botão e você desejar que um código seja executado. O DOM aqui é o Document Object Model, que o Blazor atualiza. Assim, no Blazor, quando nós usamos o One-Way Data Binding, o aplicativo ele é responsável por fazer a alteração. Então, como exemplo de código, nós temos aqui um código Blazor, onde eu estou definindo aqui no bloco de código, usando a diretiva @code, uma propriedade mensagem e estou atribuindo um valor que é Olá Blazor. E aqui eu estou usando o One-Way Data Binding, usando a sintaxe arroba e o nome da propriedade. Então, para realizar o One-Way Data Binding, nós usamos o símbolo de arroba seguido pela propriedade, o campo ou o método que queremos vincular. Um outro exemplo é quando nós temos um evento de algum elemento HTML, por exemplo, um evento de um botão. Neste exemplo, eu tenho um método atualiza mensagem, e no evento onClick de um botão, eu estou chamando este método que vai atualizar a propriedade mensagem. Dessa forma, eu estou realizando o One-Way Data Binding acionando um evento do DOM. Então vamos ver isso funcionando na prática. Eu vou abrir aqui um projeto que eu criei no Visual Studio 2019, é um projeto Blazor Web Assembly, sem a hospedagem ASP.NET Core. Perceba que aqui eu só tenho uma solução em um projeto. E eu vou usar aqui o componente Index Razor. Vou apagar esse código aqui, ó. Esse projeto ele já está renderizado aqui no meu navegador, ó. Ele está exibindo aquele comportamento padrão do projeto Blazor, que é criado por padrão. Então, retornando ao código, eu vou apagar esse código e agora eu vou mostrar o One-Way Data Binding. Então, eu vou definir aqui um bloco de código usando a diretiva @code e aqui eu vou definir uma string, que eu vou chamar de mensagem, vou ter um get e um set, e vou atribuir um valor aqui, que vai ser Olá Macorati. Pronto, para mim realizar o One-Way Data Binding aqui, ó, basta eu usar arroba e o nome da propriedade. Dessa forma, eu vou salvar, vou compilar e quando eu atualizar a minha aplicação, ele vai renderizar aqui o resultado, mostrando o One-Way Data Binding em funcionamento. Olá Macorati. Eu posso fazer isso também com um método. Vou definir agora um método que eu vou chamar de saudação. E ele vai retornar apenas uma string. Bem-vindo ao Blazor. Então agora eu tenho um método e para ver o One-Way Data Binding em funcionamento, eu uso a sintaxe do arroba e agora eu vou acionar o método. Perceba que como eu uso o One-Way Data Binding. Então eu vou dar um build na minha solution, retornar a minha aplicação no navegador e vou atualizar aqui. Nós vemos aqui o One-Way Data Binding exibindo os dados num fluxo unidirecional. Então, para realizar o Data Binding, nós usamos o símbolo arroba, seguido pela propriedade, pelo método, pelo campo e também podemos usar eventos. Então, vamos aqui agora criar um outro método, private void, que eu vou chamar de atualiza mensagem e aqui eu vou atribuir um valor à minha propriedade mensagem, que eu vou chamar Olá,
Blazor, tudo bem? E para mim acionar o One-Way Data Binding, eu vou criar aqui um elemento HTML, um button, vou definir um evento onClick e nesse evento eu vou acionar o meu método atualiza mensagem. Então agora eu estou definindo um evento onClick. Quando eu acionar esse evento, o método atualiza mensagem vai ser chamado, aqui eu esqueci do ponto e vírgula, e a mensagem vai ser atualizada. Faltou informar aqui o texto, né? Atualizar mensagem. E agora eu vou dar um build na solution, vou abrir meu projeto do navegador, vou executar. Então tá aqui a minha mensagem, né? A minha saudação. E agora quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai atualizar o valor da propriedade mensagem. Olá Blazor, tudo bem? Então é assim que funciona o One-Way Data Binding. Vejamos agora o Two-Way Data Binding. O Two-Way Data Binding, ele apresenta um fluxo bidirecional, permitindo que os valores sejam atualizados em duas direções. Isso é muito importante porque é muito comum nós precisarmos exibir dados para o usuário e também permitir que o usuário faça alterações nesses dados. Como um exemplo disso são os formulários que são muito utilizados nas aplicações web. Neste caso, nós usamos o Two-Way Data Binding, que vai apresentar um fluxo bidirecional, permitindo que os valores sejam atualizados nas duas direções. Dessa forma, no Two-Way Data Binding, você tem a atualização do DOM, ou os elementos HTML que você usa na sua aplicação web, sempre que o componente for alterado. Mas o componente também será atualizado devido às modificações no DOM. E para obter o Two-Way Data Binding, a forma principal é utilizar o atributo bind. Vamos ver um exemplo disso neste código. Aqui eu tenho um código muito parecido que eu usei anteriormente. Defini aqui uma propriedade mensagem e atribuí um valor Olá Blazor. E aqui eu estou exibindo o One-Way Data Binding, usando arroba e o nome da propriedade. Mas aqui abaixo eu já estou usando o Two-Way Data Binding. Aqui eu estou usando um elemento input, um elemento HTML, e o atributo binding, arroba binding, eu sempre tenho que definir arroba binding e o nome da propriedade. Dessa forma, eu tenho agora uma sincronização entre a minha variável e aqui o meu DOM da minha aplicação, o elemento input da minha aplicação, que vai atualizar o valor da propriedade mensagem. Então aqui a diferença é que agora eu adicionei um controle de entrada input, que é bidirecional, ao valor da propriedade mensagem, usando o atributo bind. E agora, com isso, o Blazor vai detectar automaticamente as alterações no elemento HTML, quando eu digitar, que é o DOM, e vai atualizar a variável, a propriedade ou o método. Aqui no nosso caso vai ser a propriedade. Então vamos ver isso funcionando na prática. Vou retornar o meu código aqui e agora eu vou definir, vou comentar esse código aqui que eu estava usando, ó, e vou definir um código aqui, onde eu vou ter a minha mensagem. Eu posso até usar isso aqui, né? Isso aqui é que eu não vou utilizar. Vou usar a mensagem e aqui eu vou dar um input. Vou usar aqui o atributo para realizar o Two-Way Data Binding, que é o atributo binding, e vou definir com quem eu desejo fazer a vinculação, que vai ser com a propriedade mensagem. Ponto. A mensagem está definida aqui inicialmente, né? E agora quando eu executar, inicialmente eu vou ter a exibição do valor da propriedade mensagem, olá Macorati, e aqui nós vamos ver o Two-Way Data Binding em execução. Então vou dar um build. Vou voltar à minha aplicação, vou executar e agora olha, aqui ele está exibindo o valor, mas tá vendo como eu posso alterar? Tudo bem com você? Ou então adeus, ou então Two-Way Data Binding. Então é assim que funciona o Two-Way Data Binding. Eu estou fazendo essa apresentação do Data Binding, mas eu vou voltar a falar disso quando eu abordar os componentes. Mas essa seria uma primeira passada no Data Binding, porque nós vamos usar esses conceitos para criar a nossa primeira aplicação no Blazor.